Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a vitória de ontem diante do Sport, resultado muito importante. Quero destacar aqui também o Daniel Júnior começando como titular, e marcando esse gol da virada do Cruzeiro. Quero falar também sobre o Rafael Silva e qual que é o salário dele atualmente aqui na Raposa e também qual que era o salário milionário, que ele ganhava por mês lá no futebol da China, que ele abriu mão muito por conta dos planos do Paulo Pezzolano e principalmente do Paulo André para ele vir jogar aqui no Cruzeiro. E também, para terminar, falar sobre o Neymar, que teve vários memes aí com a foto do Neymar com a camisa do Cruzeiro depois desse comunicado do camisa 10 brasileiro da sua saída do Paris Saint-Germain. Mas antes de começarmos a produzir, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos. Eu acredito que nós vamos chegar hoje, Falta menos do que 8 inscritos aqui para nós atingir essa meta. Então se inscreve aqui caso você esteja assistindo e ainda não seja inscrito em nosso canal, beleza? O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem. Um vai para quem acertou no placar, que eu olhei aqui os comentários. Apenas o Henrique Alves, que ele é lá de Ibirité, Minas Gerais, acertou o placar, que seria de 2-1 aí para o Cruzeiro. Então valeu aí, Henrique, um salve para você. E o segundo vai para a Bárbara, que é minha amiga, comentou aqui no vídeo de ontem. Valeu demais aí, Bárbara, um salve para você. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, eu devo postar ali por volta das 5h30, 5h45 e outro às 7h30. Então vai ter dois vídeos aqui ainda hoje para vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, e também de onde você é. Nós vamos dar uma sequência aqui no vídeo, então um recado super importante para vocês da VBet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, com alguns jogos bem interessantes da Libertadores e Sul-Americana de times brasileiros, lá na VBet, que por exemplo vai ter hoje Tolima e Flamengo, uma vitória aí do Flamengo fora de casa, jogo às 9h30 da noite, uma vitória do Flamengo fora 2,27 a cada real apostado. Tem também do Palmeiras e Cerro Porteño, jogo lá no Paraguai. Uma vitória do Palmeiras fora, pagando 1,70 a cada real apostado. E também o Santos jogando fora pela Sul-Americana contra o Deportivo Táchira. Uma vitória do Santos fora, 2,43. Então vou deixar o link aqui na descrição da VBet para você começar a fazer suas apostas nesses jogos de hoje, E já pensando também nos próximos compromissos do Cruzeiro na sexta-feira em casa diante do Vila Nova. Começar falando aqui sobre a vitória importantíssima do Cruzeiro ontem diante do Sport e assim, a boa reação do Cruzeiro em relação a uma virada nesse jogo, que assim, o Cruzeiro já começou com um time um pouco diferente do que nós estávamos imaginando e eu gostei da escalação, saindo assim o Fernando Carnesim e colocando o Daniel Júnior. Eu já falei que poderia ser uma possibilidade e também, no caso, começando como titular o Luvanor no lugar do Rodolfo. Eu seria um pouco mais ousado, já colocaria o Edu e o Vitor Leque, mas o Luvanor também fazia essa função, Ele cumpriu bem essa função dele, apesar de que é um jogador que eu esperava bem mais do rendimento dele aqui no Cruzeiro. Mas enfim, o Cruzeiro que começou essa partida com uma pressão absoluta, principalmente pelos lados do campo, ainda mais ali que a Raposa não estava jogando com ponta, então o Matheus Bidu foi acionado praticamente todos os 90 minutos, Ele saiu esgotado aí da partida, nos primeiros 10 minutos o Cruzeiro tentando ali pelo lado esquerdo, com algumas boas jogadas individuais, cruzamentos ali para o Edu, mas tendo sorte que estava cabeceando praticamente em cima do goleiro Maílson, um bom goleiro aí do Sport. Porém, o Cruzeiro já levou um gol aos 19 minutos do Kaique, um lance ali meio que isolado, uma bela jogada do jogador. Eu vejo que teve sim um erro de marcação do Lucas Oliveira, mas assim, foi realmente um lance mágico ali do atleta, que deu, além de fazer um bom 1 contra 1 ali contra o Lucas Silva, o Lucas Oliveira deu um chute ali no ângulo do Rafael Cabral, que não dava nem para pegar. Foi um golaço assim, não tinha nem muito o que fazer. E um contra-ataque besta, do Sport ali, que tava 2 contra uns 6 defensores do Cruzeiro. Então, acho que teve erro na marcação, mas foi muito mais mérito do atleta aí, do Kaique do Sport, do que, por exemplo, erro de marcação do Cruzeiro. Foi interessante também que eu vejo sempre cada jogo da Série B como um experimento aí do Cruzeiro, Como que seria se comportar agora jogando com quase 50 mil torcedores e um placar contra já, Primeira vez que o Cruzeiro levou o gol no Mineirão e perdendo. Como que seria essa reação? E realmente não demorou. Passou ali em menos do que 8 minutos, o Cruzeiro empatou com um gol contra do Sabino. Cruzamento pela direita do Giovani. O Giovani também muito bem acionado pelo lado direito do campo. E o zagueiro do Sport concluiu contra. Depois disso, o Cruzeiro conseguiu ainda uma intensidade e uma pressão bem forte, principalmente pelo lado esquerdo do campo, com o Matheus Bidu, algumas boas jogadas individuais do Luvanor, e acabou saindo o gol aos 43 minutos, após uma boa jogada do Matheus Bidu pela esquerda, passa para o Daniel Júnior. O Daniel Júnior deu
Um belo chute, acabou contando com um desvio que matou completamente a chance do goleiro Maílson do Sport defender. O Daniel Júnior que chegou ao seu terceiro gol marcado e o Cruzeiro já virando essa partida ainda na primeira etapa, muito importante. Voltando a falar do Daniel Júnior, que foi um pedido da torcida, né? O torcedor do Cruzeiro está pedindo ele como titular na vaga do Fernando Canezinha há muito tempo, e o Paulo Pezzolano deu ouvidos nessa partida e já deu resultado. Se eu fosse o Ronaldo, eu já teria comprado esses 20% do Daniel Júnior por R$1 milhão. O Cruzeiro, que lembrando, tem apenas 50% e a multa rescisória dele ainda para times brasileiros é um pouco mais do que R$14 milhões. Então mesmo assim é um valor muito baixo. Tem que ver aí como que vai ficar essa questão. No segundo tempo, o Cruzeiro soube administrar a partida. É claro que levou uma pressão ali dos primeiros, nos 7 minutos até os 20 mais ou menos. Ficou levando uma pressão desnecessária do Sport, mas depois de algumas mudanças do Pezzolano, como por exemplo a entrada do Adriano e do Rômulo, eu gostei também do Rômulo nessa partida, fez algumas boas jogadas, e do Adriano, que entrou muito bem, né? Um jogador que, porque o Neto Moura e o William Oliveira vivem uma fase absurda também, mas o Adriano tem jogado demais, foi muito importante para conseguir, né, essa vitória. Cruzeiro chegando aos 34 pontos, tem uma vantagem de, no caso, 4 pontos em relação ao Vasco, que vai entrar em campo, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, e o mais importante, abriu 13 pontos de vantagem para o próprio Sport, que o Sport, assim, tá em quinto colocado e o Cruzeiro em primeiro, né? Então, o primeiro time fora dentro do G4. Então, um resultado importantíssimo. E na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta na sexta-feira agora o Vila Nova, que está em último lugar, jogo dentro de casa. Então, o Cruzeiro aí, boa chance de conseguir mais uma vitória. E os próximos jogos do Grêmio vai ser de jogos diretos, né? Grêmio, Sport, Bahia e Vasco se enfrentando, então vai ser muito importante, meio que para dar uma travada ali na tabela, né? E o Cruzeiro vencendo pode abrir uma diferença bem interessante mesmo aí na temporada. Mas eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre essa partida e vitória do Cruzeiro no jogo. Quero falar aqui com vocês também sobre o aproveitamento da Raposa, onde se o Cruzeiro continuar com esse aproveitamento que tem atualmente de 80%, vai ser o melhor aproveitamento do primeiro turno da história da Série B. Isso que aconteceu lá desde 2006, né? O melhor aproveitamento foi do Vitória em 2012, onde eles tinham um aproveitamento próximo dos 77% dos pontos e conquistaram 44 pontos na primeira etapa da competição, sendo 14 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O Cruzeiro do Paulo Pezzolano tem quase 81% de aproveitamento, até aqui 34 pontos com 11 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Ou seja, se o Cruzeiro mantiver essa média, vai conseguir assim chegar a 46 pontos, e os próximos jogos, apesar de ter 2 compromissos fora de casa, são contra equipes que estão na parte de baixo da tabela. Por exemplo, falta 5 partidas, os últimos são aí contra o Vila Nova em casa, 20º colocado, Ituano 13º fora, Guarani fora também, mas o Guarani está em 19º lugar, Novo Horizontino, Cruzeiro jogando em casa, 14º, e CSA fora. O jogo aí mais complicado, né? Fechando o turno contra o CSA, 16º colocado. Mas enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Cruzeiro consegue, né, terminar aí como o melhor primeiro turno da história da Série B, que seria um feito bem interessante, né, para o Paulo Pezzolano, e depois desses anos tão ruins, né, que o Cruzeiro passou na segunda divisão, agora voltando com tudo, e podendo ter esse recorde aí de melhor primeiro turno da história da competição. Quero falar com vocês também sobre o Neymar, onde teve vários memes dele, né, com a camisa aí do Cruzeiro nessa última quarta, e também na terça-feira aí, quando comunicou, de acordo com o jornal El País, que o Paris Saint-Germain tem interesse da saída do jogador do clube francês, onde teve um comunicado que o jogador não faz mais parte dos planos, inclusive contando com o aval do Mbappé, né? Então essa história aí vai render bastante. E depois disso teve vários memes aí do Ronaldo com a camisa do Cruzeiro, que eu deixei aqui algumas fotos aparecendo para vocês. Tenho certeza que o Ronaldo vai fazer live hoje ou nessa semana. Vai ser perguntado aí do Neymar no Cruzeiro, até porque ele já tinha comentado sobre o jogador aqui no Cruzeiro antes, então agora dessa saída, o Ronaldo, que sempre mesmo falando em tom de zoeira, né, claro, ele comenta assim sobre essas especulações, e lembrando, o valor que o Paris Saint-Germain quer para a saída do camisa 10 brasileiro é de 90 milhões de euros, já surgiu ali algumas especulações, como por exemplo, no Newcastle, por uma possível contratação, o Chelsea é um dos interessados, mas eu acho difícil ter esse acordo. Enfim, vamos esperar para ver como que vai ser o futuro do jogador, que enfim, vamos esperar também o Ronaldo, que deve comentar um pouco
sobre o camisa 10 brasileiro, que eu tenho certeza que várias pessoas na live vai perguntar dele aqui no Cruzeiro. O jogador que tem 30 anos de idade, né, o Neymar, nessa última temporada dele foi muito mal mesmo. Eu gosto bastante do Neymar, mas foi números bem abaixo do que era de se esperar, né, do jogador. É claro que há números excelentes, tá? Se você for comparar com qualquer jogador no futebol brasileiro, por exemplo, tá dando aula, por exemplo, né? 28 jogos, 13 gols e 8 assistências, mas o menor número de gols da sua carreira desde quando ele foi contratado pelo Barcelona lá em 2013 e 2014. Mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre essa história e se ficou bem nessa camisa aí do Neymar, a camisa do Cruzeiro no Neymar. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Rafael Silva, onde o Nicola trouxe uma informação bem interessante junto ao Super Sports, onde o jogador abriu mão de 90% do seu salário que ele teria direito na China para defender o Cruzeiro, tá? Isso mesmo, o Rafa Silva, por incrível que pareça, o salário dele no futebol chinês era de R$1,5 milhão de reais por mês, isso mesmo, por mês, um salário ali próximo dos 3,5 milhões de euros por temporada, quase 19 milhões de reais por temporada que o jogador tinha direito no futebol chinês. É claro que o vínculo dele com a equipe lá da China estava acabando, mas de acordo ainda com a matéria do Nicola, ele tinha algumas outras propostas do Oriente para continuar recebendo na casa dos milhões por mês, tá? Pelo menos 1 milhão ali mensal, muito por conta do sucesso que ele fez no futebol do Japão e também na China na temporada de 2018. Agora eu passo aqui os números dele para vocês. Ele aceitou virar reforço do Cruzeiro, aceitando essa redução de 90% no seu salário, muito por conta do Paulo André. O Paulo André foi extremamente responsável por conta dessa contratação. Ele já tinha interesse de trazer o Rafa Silva para o Atlético Paranaense em 2019, acabou que não deu muito certo, e assim, o jogador já teve esse contato assim com o Paulo André, e foi muito importante para as negociações com o Cruzeiro. O Paulo Pezzolano também teve um papel importante aí, falando, né, sobre os planos que teria para o jogador, mas enfim, eu fiquei bem surpreso, né, ele ter aceitado essa redução de 90% do seu salário, ganhando 150 mil por mês, hoje o salário dele aqui no Cruzeiro, que é o teto estabelecido para essa atual temporada também, essa média assim de 150 mil, eu acho que para o ano que vem o Cruzeiro conseguindo acesso deve ter um aumento significativo, tá? Eu não ficaria surpreso, porque, beleza, ele abriu mão nesse primeiro ano, mas para o ano que vem ele tendo um papel de protagonista, não duvido nada o salário dele aumentar para uns 400, 350 mil por mês com o Cruzeiro na Série A. O Paulo Pezzolano, que foi importante porque ele deixou claro que a expectativa é de ter calma aí com o atleta nesse primeiro semestre, porque ele estava se recuperando, tá? Ele chegou aí para a Série B, estava se recuperando, na China também não estava tendo uma grande sequência, e a expectativa do Paulo Pezzolano, da comissão do Cruzeiro, é que no segundo turno ele seja um dos principais, se não o principal jogador do Cruzeiro na Série B. Ele e o Edu sendo as principais caras para esse segundo semestre, e o Cruzeiro conseguiu acesso para a Série A, ou seja, a expectativa também em cima do Rafael Silva é muito grande. Ele que tem 30 anos de idade, atua como centroavante e ponta, ele faz um papel muito bem, né? Eu gosto muito do Edu e do Rafa Silva lá na frente, os dois dão uma mobilidade muito boa, não são centroavantes que fica parado, muito mais o Rafael Silva, né, que gosta de cair pelas beiradas, então eu acho um baita jogador. Pelo Cruzeiro tem bons números, 7 jogos, 2 gols e 2 assistências. A grande questão é que ele não joga com frequência, né? Senão teria um número muito melhor, mas é igual o Paulo Pezzolano falou, ter calma com o atleta. Lembrando que ele surgiu muito bem no Curitiba, foi vendido ao Lugano, e o primeiro ano bom dele, para você entender, né, como que ele chegou nesse salário de 1,5 milhão por mês. 2013 2014 ele fez 10 gols em 26 partidas pelo Lugano. Foi jogar no futebol do Japão, primeiro ano nada demais, pelo time chamado, pelo Niigata lá do Japão, que era muito conhecido aqui no Brasil. 2014 não foi bem, 2015 começou já marcando 10 gols na temporada, 2016 15 gols por esse mesmo time, depois mudou para um time chamado Ural Reds do Japão, em 2017, onde ele fez 42 jogos e 21 gols. Já estava aqui com um salário absurdo em 2017 e foi jogar na China em 2018 pela equipe do Usahan Zhao, acho que é isso. Em 2018 ele fez 23 jogos e 23 gols, ou seja, uma média excelente. Em 2019 ele começou a ter problemas de lesão, fez 15 partidas e já marcou 8 gols. Em 2020 ele não jogou, 2021 apenas 5 jogos. Então ele ficou 2 anos e meio parado antes de chegar aqui ao Cruzeiro. Então tinha essa dúvida em relação a como que ele chegaria aqui na Raposa. Então, tendo calma, né, eu tenho certeza que o Rafael Silva vai ser um dos principais jogadores do Cruzeiro em pouco tempo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, para ele abrir mão, né, desse caminhão aí de dinheiro. Tenho certeza que ele deve estar muito bem resolvido financeiramente também. Ficou ali uns bons anos ganhando esse salário aí absurdo de 1,5 milhão por mês no futebol lá do Oriente. Então, muito por conta do bom desempenho que ele já teve no futebol do Japão, tenho certeza que pode repetir esse feito
aqui com o Cruzeiro. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você sabia, né, dessa redução que teve o Rafael Silva, o que você acha desse salário atual dele de 150 mil por mês, informado aí pelo Nicola. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar aqui ainda hoje nessa marca de 34 mil inscritos. Aqui na tela final vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês. Uma desse caso aqui do Ronaldo, envolvendo o Verratti lá do Paris Saint-Germain. Vai dar uma olhada aqui nesse vídeo bem diferente que eu fiz aqui para vocês no canal ontem. E também nesse outro aqui de manhã, onde eu falo sobre um meia chileno que, na minha opinião, poderia ser o grande camisa 10 para o Cruzeiro nessa temporada. E o link da VBet para você começar a fazer suas apostas nos jogos de hoje da Libertadores e do Cruzeiro na sexta-feira em casa contra o Vila Nova. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais, valeu!